começar a gravar e a gente vai começar a aula. Daí já é 15 para as 9 e as pessoas vão entrando, ok? Sobre os exercícios, vocês, o que vocês viram? É bem difícil? Vocês olharam aqueles três que eu deixei para vocês, fora os da aula lá? Eu consegui fazer só o primeiro, Pro. Tá. Hoje vocês vão conseguir fazer todos, tá? Eu deixei eles assim para vocês começarem a olhar e começar a sentir falta de algumas coisas que vocês vão saber hoje na aula, tá? Então, hoje a gente vai continuar com dinâmica de fluidos, que são fluidos em movimento, que é essa segunda parte da disciplina. Eu vou falar um pouquinho da equação de continuidade, que é da aula passada, para a gente relembrar algumas coisas, que ela é bem importante ao longo de toda essa segunda parte. Nós vamos entrar exatamente na equação de Bernoulli e o que ela diz, tá? A equação de Bernoulli nada mais é do que a soma de todas as energias do ponto 1 e do ponto 2. Nós sempre vamos trabalhar com dois pontos dentro de um conduto, dentro de um piezômetro, dentro de um tubo de Venturi. Sempre. 1, 2, 3, 4 pontos. Depende da situação. Eu trago para vocês, eu acho que 1 e 2 pontos, um exemplo só que eu trago com 3 pontos. Mas sempre é tudo que eu tenho no ponto 1, tanto de energia, quanto de massa, quanto de... é igual tudo que eu tenho no ponto 2. E aí vem a famosa equação lá da continuidade que eu tinha. Área 1, volume 1, igual a área 2, volume 2. Tudo que passa de volume, velocidade, desculpa, tudo que passa no ponto 1, exatamente passa no ponto 2. Tudo que entra no sistema vai sair do sistema, tá? Tudo para equação da continuidade. Bernoulli se aplica energia, a gente vai ver como acontece isso hoje, e a perda de carga que a gente começa... Eu vou falar em perda de carga e eu acho que eu trago os últimos slides, que é uma introdução para a aula que vem, que é perda de energia. Como que eu perco energia ao longo de uma tubulação, ao longo de um conduto? Através de energia forçada, troca térmica, e aí vai alguns tipos de energia. Então, hoje, conservação de massa, que é a equação da continuidade, aquela que vocês têm que saber muito bem agora ao longo dessas próximas aulas. Nós vamos falar da equação da conservação de energia, a equação de Bernoulli, e eu trouxe aqui, ao longo de cada 2, 3 slides, eu trago um exercício resolvido, que eu vou deixar para vocês irem fazendo depois, ao longo da semana, vocês abram a aula, eu não deixei ela no sistema ainda, tá? Porque eu acabei ela de madrugada hoje, me atrasei, como sempre, no final de semana, né? E eu trago bastante exercício dessa vez para vocês começarem a pegar os exercícios e depois lá no dia 30 ou a gente faz a revisão ou a gente faz o laboratório e daí no laboratório a gente poderia resolver alguns exercícios no quadro também. Aproveitava o dia para fazer isso também, tá? Trago bastante exercícios resolvidos. Então, vocês lembram o que é a equação da continuidade ou a equação de conservação de massa? O que é a equação de conservação de massa? Conservação de massa dentro de um conduto. A água que entra é igual à água que sai, ou a massa do líquido que entra no conduto é igual à massa do líquido que sai do conduto, tá? Isso é a equação da continuidade, equação lá dos dois pontos. A equação mostra exatamente o que a gente falou na aula passada, eu trouxe os primeiros slides aqui de novo, tá? Mostra que a conservação de massa, há uma conservação sempre de massa dentro de um conduto ao longo de todo o escoamento. Massa no ponto 1 é igual a massa no ponto 2, que é igual a massa no ponto 3, tá? Isso sempre vai acontecer, com ou sem diminuição ou aumento no diâmetro do conduto, tá? Pela condição de escoamento, em regime permanente, a gente afirma isso, tá? Que não há nem acúmulo e nem falta de massa ao longo da tubulação, ao longo do conduto. Isso aqui a gente viu na aula passada, tá? Então,
pressão ou densidade vezes a área vezes o volume num ponto é igual a densidade vezes a área vezes a velocidade, desculpa. Estou pensando em volume porque depois a gente vai ver volume. Equação da continuidade. Densidade vezes a área no ponto 1, ponto 2, ponto 3, onde a gente está calculando, vezes a velocidade. Como a densidade é um fluido compressível, a densidade ela é a mesma em cada ponto, então a gente tem que a área do ponto 1 vezes a velocidade do ponto 1 é igual à área do ponto 2 vezes a velocidade do ponto 2 ou igual à área do ponto 3 vezes a velocidade do ponto 3 e aí se vai, tá? Isso é a equação da continuidade. E depois a gente vai começar a mudar um pouquinho, a começar a ter fluidos incompressíveis, que aí eu consigo mudar a densidade e daí vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Sempre tenho 2 seções de escoamento, seja... Vocês acham que fizeram um exercício bem parecido com esse aqui, né? Eu deixei como exemplo na aula passada. Sempre eu tenho um ponto 1, que é chamado ponto 1, mas é uma área 1, onde eu tenho uma velocidade e eu tenho uma área, e eu tenho uma densidade igual, o líquido não muda, a pressão dentro do sistema é a mesma, e eu tenho um ponto 2, que eu vou ter uma velocidade 2 e uma área 2. Sempre, tudo que entra dentro da tubulação, toda a massa que entra dentro da tubulação é a mesma massa que sai da tubulação. Eu tenho conservação de massa, tá? Para essa situação. Então, tudo isso aqui a gente conversou lá passada, é uma parte bem interessante e bem fácil de se trabalhar, tá? A equação da continuidade, sempre. A1, V1 igual a 2, V2. Dentro da equação da continuidade, ela estabelece algumas coisas. Não sei se vocês lembram. O volume total de um fluido incompressível é o fluido que mantém constante a densidade, apesar que eu falei que não tem variação de pressão, mas tem uma leve variação de pressão devido à velocidade aumentar lá, se eu tenho uma diminuição de diâmetro da tubulação. E a temperatura também pode mudar um pouco, mas essa variação de pressão e de temperatura, ela não vai influenciar tanto. Então, ele é incompressível, principalmente quando ele tem a densidade constante. E a vazão medida num ponto ao longo do tubo sempre vai ser igual à vazão no outro ponto ao longo do tubo. As vazões são iguais. Vazão no ponto 1 é igual a vazão no ponto 2, é igual a vazão no ponto 3, tá? Isso equivale a dizer que o quê? No escoamento de fluidos incompressíveis, densidades iguais, em regime permanente, a vazão em volume ou simplesmente a vazão que passa através de qualquer seção do tubo sempre vai ser constante, ok? Isso tudo a gente viu lá na aula passada. E vou deixar vários exercícios, tem alguns resolvidos, a maioria eu trouxe já resolvido para vocês aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada, eu deixo ali no final da aula para vocês, eu deixo todos eles bem resolvidos e daí vocês tentem fazer sem olhar e depois vocês dão uma olhadinha na resolução. Mas todos são, esses dois aqui, o A e o B, são de equação da continuidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, uma mangueira de diâmetro 2 centímetros é usada para encher um balde de 20 litros. Se leva 1 minuto para encher o balde, qual a velocidade com que a água passa pela mangueira? Área 1, velocidade 1, área 2, velocidade 2. Só que eu tenho que achar o quê? A área da mangueira, eu tenho o diâmetro. E ela tem um volume 2. É bem tranquilo, eu deixei aqui bem resolvido para vocês. Daí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão anotando, que no dia 30 a gente vai resolver todos eles, tá? Vamos pegar de todos os exercícios de todas as aulas, as listas, e a gente vai resolver ou vai tirar as dúvidas de vocês. Mas são bem tranquilos, eu deixei todos os... Dei uma estudada bem legal nesses exercícios das aulas e nas listas que eu vou passar para vocês, que vai ser... Eu vou tirar daí a prova, tá? Então, vocês dão uma olhada bem com carinho em tudo isso aqui, tá?
Eu deixei 2 problemas para vocês, bem tranquilão, sobre equação de continuidade, A1V1, A2V2. O único problema aqui que vocês têm é encontrar a área, tá? Sempre vocês têm que ver, se eu tenho diâmetro, raio é πr ao quadrado, se eu tenho diâmetro é πd ao quadrado dividido por 2. Então, só algumas coisinhas, mas eu vou fornecer tudo isso para vocês, tá? Deixei 3 exercícios. E agora a gente vai. Isso que era só um resuminho da aula passada, para a gente lembrar a equação da continuidade. E agora a gente vai entrar na equação de Bernoulli para fluidos. A equação da continuidade, o único problema que vocês, assim, o problema um pouquinho maior é calcular a área, tá? Área vezes velocidade 1 é igual a área vezes velocidade 2. O único problema é a área. Agora a gente vai esquecer um pouquinho essa parte da área 1, da equação de continuidade, e vai começar a estudar energia. Lá, aquelas energias que a gente falou lá, energia cinética, energia potencial gravitacional e potencial de pressão. São as 3 energias que são aplicadas na equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é a equação de energia para os fluidos. Então, por definição, sempre, a gente está trabalhando sempre com fluidos ideais, que são os fluidos onde eu tenho um escoamento ideal, ou um escoamento que eu não tenho atrito nenhum. Então, é a versão mais fácil da gente calcular toda essa parte de equações. É aquele no qual não existe nenhum tipo de tensão de cisalhamento, e essas tensões elas não estão atuando no movimento dos fluidos. O fluido ele está escoando idealmente, tá? Ele não tem atrito, eu não tenho, por enquanto, nenhuma bomba, nada que force esse fluido a andar pelo conduto, e a gente é chamado sempre de fluidos ideais, tá? Seria o que a gente gostaria de ter todo dia para calcular, né? Mas a gente não tem. Então, a gente trabalha sempre com fluidos ideais para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Então, os fluidos ideais, eles vão ter viscosidade zero, tá? Ela é nula. Então, de acordo com a lei de Newton, para um fluido em movimento, essa equação essa condição ela é obtida quando a viscosidade do fluido ela é nula ou ela é desprezível, e quando os componentes de velocidade, eles não exibem nenhuma variação de grandeza na direção y, tá? Então, derivada do volume em x em relação à altura y sempre vai ser igual a zero, tá? Então, eu não tenho variação de grandeza na direção perpendicular ao componente de velocidade. Então, a gente não entra nessa parte também. Dentro de escoamentos ideais, o que a gente tem? O fluido, quando escoamento ideal, ele satisfaz as condições acima. Eu tenho o quê? Para ele ser ideal, ele não tem tensão de cisalhamento, e ele escoa ao longo da tubulação a volume no eixo X, como se fosse volume no ponto 1 igual volume no ponto 2, tudo que entra na tubulação é igual tudo que sai na tubulação, tá? Volume de entrada é igual ao volume de saída. Isso é fluido ideal. E esse volume de entrada igual ao volume de saída, ele não tem nenhum tipo, por enquanto, de perda por cisalhamento, tá? E depois a gente vai ver lá na energia que o tipo de tubulação vai influenciar a perda de energia, tá? Aqui, por enquanto, vocês vão ver a conservação de massa, a lei da conservação lá de massa, lei da continuidade, conservação da continuidade, eu tenho tudo que entra no ponto 1 é igual a tudo que sai no ponto 1. Aí vem para Bernoulli, acontece a mesma coisa. Depois, lá em Navier-Stokes, começa a mudar. Hoje já muda um pouquinho. Então, tem várias fases ao longo do nosso processo aqui de fenômenos do transporte. Então, para conservação de massa ou continuidade, eu trabalho só com área e velocidade. Aí agora vem para Bernoulli. Bernoulli, a gente trabalha com energia, tá? Energia cinética, energia potencial e gravitacional.
Dentro da parte de compressíveis e incompressíveis, quando eu falar o fluido é compressível. Compressível é quando a densidade varia ao longo do conduto. Essa densidade pode variar devido a quê? Devido à mudança de material dentro da tubulação, pode acontecer por uma diferença de pressão, de temperatura mais alta, pode acontecer devido ao quê? Por que a densidade varia ao longo de uma tubulação? Principalmente por causa de energia, por causa de algum tipo de calor ou de perca de calor ao longo da tubulação, tá? Temperatura. Então, compressíveis, se eu falar compressível, a densidade muda. Então, ele não é um fluido ideal. Se eu falar incompressível, quer dizer que a densidade é constante. Se a densidade é constante, eu estou trabalhando com fluidos ideais. Posso aplicar Bernoulli, ok? Quanto à variação também no tempo. Então, a gente tem a variação na densidade, compressível e incompressível, e a gente tem também a variação no tempo. Eu tenho fluidos permanentes, ou eu tenho fluidos não permanentes, ou eu tenho fluido em batelada ou sistema contínuo. Permanente, quando as propriedades em uma dada seção do escoamento não se alteram com o decorrer do tempo. Tanto as linhas de corrente, que a gente falou lá passada, as trajetórias e as linhas de emissão do fluido, elas coincidem. E aí aqui entra a parte de Reynolds, tá? E os não permanentes é quando as propriedades dos fluidos mudam no decorrer do escoamento. Muda densidade, muda velocidade, vai mudar a velocidade quase sempre, muda pressão, muda, vocês vão ver depois, energia. Por que eu perco? O que é a energia de um fluido? Tudo isso a gente vai conversando. Então, vocês têm que saber compressíveis, incompressíveis, permanentes e não permanentes, tá? Aí eu entro na equação de novo aqui, trago várias vezes, antes da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é um caso que a gente chama de particular da equação de energia, aplicada a escoamentos, onde adotam-se as seguintes hipóteses para que aconteça e para que vocês possam aplicar a famosa equação de Bernoulli. O escoamento tem que estar em regime permanente. O que é regime permanente? Quando as propriedades não se alteram ao longo do tempo, tá? Então, para eu aplicar Bernoulli, eu tenho que estar em regime permanente. Ao longo do conduto, nenhuma propriedade do fluido muda. Escoamento incompressível. O que é o escoamento incompressível? O que é o incompressível? Júlio, o que é o escoamento incompressível? Não é o constante lá? Isso aí, o que é incompressível? Densidade é Densidade. constante, tá? Isso aí. Então, para aplicar Bernoulli, eu preciso densidade constante e regime permanente, tá? Então, eu tenho densidade igual ao longo da tubulação e eu não tenho o quê? Regime permanente, as propriedades não mudam. Então, é um fluido ideal, tá? A gente aplica fluido ideal também. Escoamento de um fluido considerado ideal, ou que seja aquele onde a viscosidade é considerada nula, tá? Ou aquele que não apresenta nenhum tipo de dissipação de energia ao longo de escoamento. Dissipação de energia, a gente ganha ou perde energia simplesmente se eu mudar a velocidade do fluido. Por exemplo, de laminar para totalmente turbulento. A gente perde ou ganha energia. Depois a gente vai ver isso também, tá? Então, escoamento em regime permanente, escoamento incompressível, escoamento de um fluido ideal é aquele onde que a viscosidade é considerada nula,
ou aquele onde não apresenta nenhum tipo de perda de energia. O escoamento, ele apresenta distribuição uniforme ao longo de todas as propriedades da seção, escoamento uniforme. Escoamento sem a presença de qualquer tipo de máquina hidráulica, ou seja, não tem nenhum tipo de dispositivo que forneça ou retire energia do fluido. E o escoamento sem troca de calor. Então, quer dizer que a gente pode pensar assim que para aplicar Bernoulli ou equação da continuidade, é como se fosse que o fluido não tá sofrendo nenhuma contribuição, nenhuma variação da temperatura externa, do tipo de tubulação e de N partes do sistema, tá? Então, é como se a gente tivesse tudo funcionando 100%, fluido ideal. Então, a energia presente em um fluido em escoamento, sem troca de calor, pode ser separada em 3 categorias ou três variações, tá? A gente tem, então, para a equação de Bernoulli, energia de pressão, que é chamada de piezocarga, energia cinética, que é a taquicarga, ou energia de posição, que é a ipsocarga. Então, quando vocês falarem assim, ó, a piezocarga, eu posso trazer isso para vocês. Então, piezocarga, energia de pressão. O que é a energia de pressão? Energia cinética, potencial e energia de pressão. Depois a gente vai ver. Energia cinética é a taquicarga, é a energia em movimento. E a energia de posição é a ipsocarga. São alguns nomes que a gente utiliza, e aí vocês vão ver bastante se vocês gostam de dar uma olhadinha nos livros, de vez em quando. Se vocês quiserem, eu levo uns, dia 30, se nós fazer uma... Me lembrem que eu levo uns livros bem legais de mecânica dos fluidos, onde a gente aplica, assim, umas propriedades bem distintas e bem complicadas, que seria interessante você dar uma olhada quem trabalha com isso, tá? Quando a gente considera também um trecho que não tem derivação de uma instalação hidráulica, então eu não tenho diferença de diâmetro no conduto, eu não tenho troca de calor, eu não tenho, o que mais? Densidade diferente, eu não tenho perda ou não tenho viscosidade. O que eu não tenho? Então, se eu falar para vocês até aqui, mudou o tipo de tubulação, passou de PVC para fibra de carbono com alguma coisa, não interessa, tá? Então, até aqui, a gente não tem nenhum tipo de perda, ok? Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês. Por enquanto, a gente não trabalha, mesmo que a tubulação esteja inclinada, que eu trouxe uma imagem inclinada para vocês, e mostro que tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 são iguais, mesmo tendo altura diferente e a tubulação ela está inclinada, e essa inclinação não precisa de nenhum tipo de máquina térmica ou máquina, bomba, que faça com que o fluido escoe ao longo do conduto. Então, é isso aqui que apresenta, e a gente não trabalha, por enquanto, com seno, cosseno, quando eu tenho a tubulação inclinada, tá? Porque a gente está tratando como se fossem fluidos ideais. Pela condição, então, de regime permanente, pode-se sempre falar que o ponto 1, aqui, tanto aqui como se ela tivesse perpendicular ao eixo X, a tubulação, sempre no ponto 1 e no ponto 2, o ponto azul e o ponto vermelho, sempre não tem nem acúmulo e nem falta de massa, e a mesma massa que atravessa o ponto azul é a mesma massa que atravessa o ponto vermelho. O que muda aqui é o que? A área e a velocidade. A área vai ser igual, quer dizer, e a velocidade também vai ser igual aqui, porque eu não tenho diminuição de diâmetro ou alguma coisa assim. Então, quando eu tenho a tubulação com o mesmo diâmetro, velocidade 1, área 1 é igual a velocidade 2, área 2, e isso é constante. Para nós relembrar um pouquinho e para vocês pegarem bem a partir de agora. Energia cinética. O que é energia cinética?
E a gente vai aplicar essas três juntas a partir de agora, que é a chamada equação de Bernoulli. O que é a energia cinética? É a energia do fluido, a energia onde eu tenho movimento, que é o meio da massa, velocidade inicial, ou velocidade no ponto 1 ao quadrado. Essa é a energia cinética. A energia potencial de posição é o quê? É aquele ρGH. O que é o ρGH? Vocês lembram disso? Vocês estudaram bastante na primeira parte da disciplina. O que é o ρGH? Ou massa, gravidade e altura. O que seria? Vocês viram bastante o que é? Eu não lembro mais, vocês devem lembrar o que é o ρGH, o famoso ρGH. Pressão? É pressão. Rho, densidade, G, gravidade e altura. Vocês calculavam lá quando? Lei de Stokes, como que era? Depois a gente vai lembrar, tá? Então, energia cinética, energia potencial de posição, que é o ponto onde eu tenho densidade, gravidade e altura, e a energia potencial de pressão, que também é o ρg, agora é a altura, também. Aí a gente vai pensar assim, ó, professora, energia cinética, potencial de posição e a potencial de pressão. Tem coisas aqui que até agora tu falou que a densidade não muda. Então, será que eu não posso já tirar os mzinho aqui das equações, que seriam as densidades? A gravidade também acho que não muda. E aí a gente vai agora, ao longo dos próximos slides, ver o que acontece com a equação e como que a gente consegue simplificar ela de uma maneira que fique facílima, tá? Aqui, na energia potencial de pressão, a gente trabalha com o quê? Com o ρ, densidade e gravidade, e esse PI aqui é o quê? O HI, na verdade, é a carga de pressão, na verdade, é a energia potencial de pressão, que é chamada. Muitas vezes ela é tabelada, ou às vezes vocês vão ter que calcular, que nada mais é do que a pressão naquele ponto, vezes o Y, que é a massa do fluido transportado. É a velocidade ou alguma coisa que vocês vão ter ao longo do exercício, tá? Então, essa eu acho que é a única parte um pouquinho difícil que vocês acho que não chegaram a calcular energia potencial de pressão. De posição, sim, que é o ρGH, e a depressão que eu tenho que saber o peso específico ou a densidade do fluido transportado dividido pela carga de pressão naquele ponto. Isso eu vou dar para vocês, tá? A energia mecânica total em uma seção do escoamento, unidirecional, que tem uma direção só, incompressível e que esteja em regime permanente. Energia mecânica total é a equação de Bernoulli. Energia cinética mais energia potencial de pressão mais energia potencial de posição, tá? Então, energia cinética é o meio da densidade e velocidade do ponto ao quadrado, mais a densidade, a gravidade e a altura, mais a densidade, a gravidade e a pressão dividido pela viscosidade ou pela densidade, tá? Isso tudo é equação chamada de equação de energia ou equação de Bernoulli, tá? Sempre vocês vão ter dois pontos, então vai ser energia cinética, vai ser E no ponto 1 igual E no ponto 2. O E, que é energia no ponto 1, é a soma dos três tipos de energia, cinética, potencial e gravitacional, ou potencial de pressão. Depois a gente pode mudar um pouquinho o nome disso, tá? E tudo isso é igual ao ponto 2. E vocês vão conseguir eliminar várias incógnitas, por exemplo, várias coisas. Vocês sabem que tem uma direção só, então eu não tenho eixo Z. Aqui o Z quer dizer altura, tá, gente? Alguns livros que às vezes eu tiro umas equações e elas vão mudando ao longo, mas depois eu vou trazendo para vocês, tá? A energia total representa, então, a somatória de todas as energias, cinética, potencial
e pressão, potencial de posição, ρGH, e de pressão, isso tudo é o famoso Bernoulli. A carga mecânica total em uma seção de escoamento unidirecional, incompressível e em regime permanente, também chamada de HI. Quando eu tenho HI igual, HI quer dizer o quê? Que eu tenho escoamento unidirecional, escoamento incompressível, regime permanente. Resumindo, fluido ideal. Então, pela condição de escoamento, se dar sempre em regime permanente, podemos afirmar também sempre que a massa, como o peso que atravessa todas as seções do escoamento, é constante. Então, a densidade e o tanto de fluido que passa de um ponto para o outro vai ser sempre igual. Eu vou falar várias vezes, vocês vão cansar ao longo da aula de hoje. E por esse motivo, é comum considerar que a energia por unidade de massa ou por unidade do peso do fluido. Além disso, essa consideração origina a unidade facilmente visualizada, a carga, tá? Então, carga mecânica, que é a energia total do sistema. Se vocês, não sei se alguém de vocês trabalha com fluidos, a gente fala a carga hidráulica, tá? A carga hidráulica quer dizer a carga mecânica do sistema, é a carga, toda a energia do sistema, o que é aquele líquido está transportando de energia ou de massa ao longo de todo o conduto. A carga mecânica total, tá? De uma seção, sempre vou falar unidirecional, incompressível em regime permanente. Então, se eu dividir todas aquelas partes de energia por carga, a gente chega na primeira definição de Bernoulli, tá? Então, define-se carga como sendo a relação de energia pelo peso do fluido. Portanto, a carga total de uma seção pode ser definida como HI é a carga total do sistema, é a carga total que está sendo armazenada ou que está sendo distribuída ao longo, é o ZI, que é a altura, mais a pressão no ponto, dividido pela densidade ou pela viscosidade, mas aí a viscosidade para nós aqui, ela ainda é zero, ela é nula, então é a densidade, mais a energia cinética, velocidade ao quadrado, velocidade do ponto 1 ou do ponto 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Essa aqui é, na verdade, a primeira definição mais simplificada da equação de Bernoulli, tá? Então, Z é a carga potencial. O que é a carga potencial? O que é a energia potencial? De posição. Vamos pensar de posição aqui. Se eu pedisse para vocês, defina a energia potencial de posição, o que vocês iriam fazer para mim? Bem fácil, uma coisa que vocês já viram muito. Energia potencial de posição, ρGH. Tô certo ou tô errado? Aí, simplificando tudo, o ρ do sistema, a densidade do sistema é igual e a gravidade do sistema é igual. Aí, o que acontece? Eu só tenho a altura do ponto. Então, algumas coisas vocês vão vendo que a gente vai deduzindo e vai... se ele é incompressível, vocês nunca podem esquecer isso. Incompressível, regime permanente e o fluido ele está somente em uma direção, certo? Ou não? A pressão pela densidade ou pela viscosidade, densidade do sistema, é chamado de carga de pressão. E a carga cinética, energia cinética. Então, energia potencial, de posição vai ser, na verdade, somente a altura, quando a gente conseguir eliminar várias coisas que são iguais ao longo do sistema, por causa daquelas 3 palavrinhas. A carga de pressão ou energia potencial de pressão e a energia cinética. E aí a gente tem
algumas coisas que eu trouxe só para vocês verem que a gente pode fazer muita coisa quando se trata de fluidos. Vocês deveriam ter umas 3 mecânicas dos fluidos, aí a gente ia conseguir chegar nessa fase aqui, que é a gente consegue, através da equação de Reynolds, que é uma equação que a gente pode dizer que é uma das equações mais fáceis e é uma das propriedades mais complexas ao mesmo tempo de fluidos, porque através de Reynolds eu posso falar em equação de conservação de massa, eu posso falar em equação da conservação de energia, eu posso falar em Bernoulli, eu posso falar, depois vocês vão ver em Navier-Stokes, e tudo isso gira em torno do famoso número de Reynolds, tá? A gente pode partir, através do teorema de Reynolds, a gente pode deduzir todas as outras equações, mas a gente não vai fazer isso aqui, tá? Que aí a gente ia ter que chegar, a gente ia ter que trabalhar com a parte de integrais definidas, tá? De um ponto e de outro ponto, e aí a gente ia complicar bastante a nossa situação. Então, por isso que eu não chego até aqui, porque senão a gente ia ficar a disciplina inteira em cima somente desse tipo de equação. E quando a gente pensa em aplicação direta industrial, aplicação lá no foco do problema, a gente não vai ter tempo de fazer tudo isso. Então, por isso que a gente não chega até... Só trouxe mesmo para informação e para mostrar para vocês o quanto é importante Reynolds. Sempre, vocês não podem esquecer Reynolds. E aí a gente chegaria aqui. A conservação de energia, mesma coisa. A variação de energia dentro de um sistema, ela vai ser igual o quê? A variação de energia com o tempo no volume de controle. Aí a gente ia ter que sinalizar quem é o volume de controle, e o volume de controle seria o ponto 1 e o ponto 2, dentro de uma parte da tubulação que vocês indicariam, ou eu indicaria para vocês, mais os fluxos de entrada e de saída através do sistema de controle. Então, eu ia ter que ter o volume de controle e o sistema, entrada mais saída, entrada da tubulação e a saída da tubulação e a variação de energia entre 2 pontos. E aí ia complicar bastante a nossa vida, tá? Essa aqui é a conservação, é a equação de conservação de energia, quando eu tenho um volume de controle, quando eu tenho uma parte do sistema somente, ligada a Reynolds, ok? Conservação de energia nada mais é do que os estados iniciais e finais de um sistema, que vai depender do quê? Do calor que eu vou adicionar ou retirar. E por que que eu estou falando agora em colocar ou retirar calor dentro de uma tubulação, se Reynolds diz que não tem isso, a conservação lá, a equação da continuidade também não tem isso. Eu trago para mostrar para vocês que a gente pode mexer bastante quando você fala, principalmente somente em Reynolds, tá? E a gente diz que o fluido é ideal para a gente conseguir calcular mais facilmente, mas a gente sabe que, na verdade, ele não funciona como ideal, tá? Aí eu trouxe aqui alguns no meio, assim, só para mostrar o que pode ser feito, tá? Calor agregado do sistema, então é o calor que o sistema vai ganhar ou vai perder, principalmente ganhar ao longo de um sistema. Aí o trabalho que eu preciso, através de bombas ou de máquinas, o trabalho mecânico que eu preciso colocar dentro da tubulação para ganhar ou retirar energia, retirar temperatura, vamos falar nesse... E a variação de energia ao longo do sistema. Então, a variação de energia é o calor mais o trabalho. O calor ganho ou perdido, mais o trabalho realizado para ganhar ou perder. É bem interessante essa parte aqui, eu deixei aqui para vocês, da lei da equação de energia. Depois eu vou trazer ela de uma forma um pouquinho diferente, mais fácil para a gente calcular, certo? Então, condução. Aqui uma coisa que eu quero que vocês saibam.
Vocês sabem quem que é condução, convecção ou radiação? São 3 tipos de energia que a gente dá ou retira do fluido dentro da tubulação. Condução. Eu posso conduzir energia, temperatura ao longo do conduto através de uma bomba. Eu posso emitir energia. Essa energia pode ser por convecção. Eu posso simplesmente aquecer a tubulação e esse aquecimento da tubulação vai fazer com que o líquido que passe pela tubulação ganhe energia. E por radiação, aí entra a parte de infravermelho, radiação UV, e aí vem quando a gente está através de um vidro e o sol aquece a gente, é por radiação. Então, tem várias coisas que a gente vai estudar bastante e vocês já vão lembrando. Condução, convecção e radiação. O conduto está sendo aquecido por convecção. Então, quer dizer que eu tenho uma manta térmica, alguma coisa em cima da tubulação e isso está dando energia ou tirando energia do sistema calor, ou por condução ou por radiação, tá? Isso tudo, ele é considerado dentro da equação de energia como um termo só, tá? A gente não consegue separar, a gente fala, a equação, a perda ou ganho de energia é de tantos joules, ou de tantos graus, e isso a gente consegue trazer em um só, a gente não separa, por enquanto não vai conseguir separar todos eles, tá? Aí os trabalhos realizados, só para vocês darem uma olhadinha, tá? A equação, então a gente começa a eliminar algumas coisas, porque a gente sabe que o escoamento é permanente, isso aqui eu não vou passar para vocês por enquanto, tá? Mas isso aqui é bem importante tanto para massa quanto para energia. Essa imagem aqui diz muita coisa para a gente. Tudo que entra na tubulação, dentro de uma tubulação que não deforma, ou o volume de controle dentro do sistema, mesmo que tenha diminuição ou aumento do diâmetro do sistema, o volume do sistema não muda, tá? Tudo que entra na tubulação tem que sair da tubulação, isso vocês não podem esquecer. Se entrar 5.000 litros de água, vai ter que sair 5.000 litros de água. Eu não posso nem ganhar e nem perder massa ao longo do sistema. E esse ganhar ou perder massa, a gente fala quando a gente aplicar a equação de energia, quando vocês começarem a trabalhar com bombas, trabalhar com alguns ganhos ou perda, vocês têm que, em 5 metros de tubulação, resfriar 1 grau. De 5 em 5 metros, vocês têm que resfriar ou aquecer em 1 grau a água. E aí, o que que acontece? Aquecer ou resfriar a água, a gente já sai dos fluidos ideais, porque a gente já começa a mexer com densidade. Diminuiu, aumentei a temperatura em 1 grau Celsius, a gente já faz o que com a densidade? Muda drasticamente, né? Certo ou errado? Então, isso tudo a gente vai ver depois. Então, a equação de Bernoulli nada mais é do que um caso particular da equação de energia. É um caso particular porque a gente tem fluido que não tem variação de densidade, a gente tem um fluido com volume que entra e volume que sai igual, e a gente vai aplicar um tubo com linhas de corrente. Você lembra o que era a linha de corrente lá da aula passada? E eu não coloquei para vocês a gravação da aula ainda? Vocês podem puxar a minha orelha? Vocês podem reclamar? Eu esqueço. Hoje eu coloco, se eu conseguir hoje ou amanhã. O que seria
uma linha de corrente. Vocês lembram daquelas linhas que tinha dentro de uma imagem? Eu fiz uma tubulação, ela não tinha, eu não lembro qual que era o número da figura, mas ela não tinha nem aumento nem diminuição naquela que eu fiz. Do diâmetro da tubulação, e eu fiz umas linhas ao longo ao longo do fluido, da direção do fluido. Então, a gente vai aplicar a equação de Bernoulli sempre para uma linha. E essa linha quer dizer o quê? Na mesma altura, tá? A gente aplica agora, a gente não tem diferença de altura. Lá, quando a gente trabalhava com o ρ, GH num ponto é igual o ρ, GH do outro ponto. A gente tinha diferenças de altura. Para Bernoulli, a gente vai trabalhar na mesma linha de corrente, na mesma altura. É como se a gente pegasse uma linha do fluido e a gente aplicasse a equação de Bernoulli na mesma linha, tá? Então, a gente trabalha com a mesma altura. Tubo de corrente, ou o que acontece aqui? É um tubo de fluxo, são linhas de fluxo. É como que o fluxo está acontecendo dentro do sistema. Então, no interior de um fluido, em escoamento, existem infinitas linhas de corrente. Quando eu falar linhas de corrente, quer dizer o quê? O que é linhas de corrente? É como as linhas ou é a direção com que o fluido está escoando, tá? Existem infinitas linhas de corrente definidas por suas partículas que vão fluir ao longo da tubulação. A superfície construídas por essas linhas de corrente formadas dentro do fluido é dominado tubo de corrente ou veia líquida. Se eu falar veia líquida ou tubo de corrente, são as linhas que o fluido percorre, ou a direção com que o fluido percorre, é como se a gente fizesse linhas ao longo do sistema, e é a direção com que o fluido vai acontecer ou vai fluir ao longo da tubulação. E a equação de Bernoulli, de novo, trazendo aquela conservação de energia, que é a difícil. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar, e depois vou mostrar uma forma bem fácil da gente fazer, que é aquela forma lá atrás de energia. Dividindo os termos, reorganizando a equação, e aí vem para a gente chegar nessa parte aqui, tá? Energia no ponto 1. A energia naquele ponto vai ser sempre igual à energia num outro ponto, que é chamado aqui de energia, a equação de Bernoulli modificada, mais a energia que é perda por calor ou por atrito, que a gente não tem isso aqui ainda, e mais a energia fornecida ou retirada, a gente não tem também. Então, tudo que é de energia no ponto 1 vai ser igual a energia no ponto 2. Energia no ponto 1, cinética, mais potencial gravitacional, mais potencial de posição, igual tudo de energia que eu tenho no ponto 2. Energia cinética, mais energia potencial de pressão, mais energia potencial de posição. Toda essa parte de energia perdida por calor ou por atrito, a gente não tem ainda, e nem a fornecida ou retirada, também não tem. Então, a gente vai tirando algumas partes, depois a gente vai voltar lá nas outras aulas e acrescentar esse tipo de energia. Mas hoje, por enquanto, equação de Bernoulli, energia no ponto 1, quando eu falo ponto 1, vocês vão ter duas seções dentro da tubulação. Então, energia na seção 1 igual a energia na seção 2. E aí tá aqui. Escoamento permanente e laminar. Então, é um escoamento que acontece exatamente igual ao longo da tubulação, e ele é laminar, e aí vem a grande importância de Reynolds. Reynolds é muito, eu vou falar várias e várias e várias vezes. Se vocês saírem aqui de mecânica dos fluidos sabendo simplesmente Reynolds,
vocês vão ver que vocês vão conseguir entender muitas coisas. Quando falar em fluidos, vocês já lembram Reynolds. Reynolds, permanente, laminar e turbulento. Aí o laminar, eu tenho um monte de características que nos levam a dizer que o fluido é ideal. Aí, se eu tenho um fluido totalmente turbulento, eu já tenho energia, já tenho uma outra classificação, tá? Então, a equação de Bernoulli, o escoamento é permanente, ao longo do sistema ele é igual, ele é laminar. Então, laminar quer dizer que... Qual que era o valor de turbulento e laminar? Vocês lembram? Vocês fizeram até na prova, todo mundo acertou? Laminar, menor que quanto? 2000? 2.300, 2.000, né? Não há perdas nenhum por atrito, então eu não tenho atrito do líquido dentro da tubulação. Não há eixo realizando, não há nenhum tipo de máquina realizando ou fornecendo trabalho. Outra coisa bem importante. O que mais? Não há transformação de calor, não tenho nem transformação de calor, e a energia dentro do sistema, a energia interna do fluido é constante em 2 pontos, nos pontos que vocês vão calcular, tá? Eu trago de novo, eu trouxe várias vezes alguns slides para vocês, depois quando pegarem as equações, vocês se lembrarem o que é sempre energia potencial ou carga potencial vai ser a altura do ponto, porque a densidade e a gravidade vão ser a mesma. A depressão vai ser a pressão do ponto dividido pela densidade do fluido. E a carga cinética, ou a energia cinética, vai ser velocidade ao quadrado dividido por 2g, tá? Porque a gente tira muita coisa. E aí vem como se aplica a equação, tá? A equação de Bernoulli, ela é aplicada sempre na mesma altura, ok? Por isso que o ρGH lá, ele é retirado o H porque a gente trabalha sempre com a mesma altura, a mesma linha de corrente. Por isso que vocês têm que saber o que é linha de corrente. É como se a gente dividisse a tubulação cheia de linhas, vetor direção do fluido, tá? Esse vetor direção do fluido a gente vai calcular sempre no mesmo ponto, tá? Então, Bernoulli estabeleceu essa equação fundamental da hidrodinâmica, fluidos em movimento, uma relação entre pressão, velocidade e altura. A altura vai ser a mesma. Então, pressão no ponto 1 vai ser energia cinética mais energia potencial. Pressão no ponto 2, que seria a energia potencial, então, ρGH, mais a cinética mais a potencial. Isso tudo pode ser dizer que é constante, ok? Pressão mais o ρGH, mais, então, energia cinética de posição mais energia cinética de pressão, mais energia cinética, energia potencial de pressão, mais de pressão, mais de posição, mais cinética. Isso tudo é Bernoulli. E isso tudo tem que ser constante, porque eu não tenho nem ganho e nem perda de energia ao longo do sistema. Tá? Então, a equação de Bernoulli diz que tudo que acontece em um ponto dentro de uma linha de corrente vai ser exatamente igual à mesma coisa que acontece no outro ponto na mesma linha de corrente, tá? Depois a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos bem práticos, como um túnel de vento, como sustentação de aviões, que daí a gente pensa, por que um túnel de vento? Aí a gente pensa, tá, mas fluido, a gente só calcula fluido líquido. Não, a gente vai calcular o ar para algumas coisas, tá? Alguns exemplos eu vou trazer lá em Navier-Stokes, principalmente, e vou trazer também a parte de sustentação de aviões, para a gente conversar um pouquinho também sobre ar, ok? Que a gente aplica também a equação de Bernoulli para esses exemplos de aplicação. Então, um túnel de vento também, a gente pode estudar,
Só que aí a gente tem algumas coisas importantes, que são efeitos viscosos, viscosidade. Aí a gente sai um pouquinho da equação fundamental de Bernoulli, por enquanto, mas aí eu só trouxe para mostrar para vocês que é bem importante a gente estudar outras coisas. Quando a gente fala mecânica dos fluidos ou fenômenos dos transportes, a gente acha que a gente só tem água, só tem líquido, mas a gente tem o ar também. Então, as regiões de escoamento com efeitos viscosos, eles não podem ser considerados se a gente querer aplicar Bernoulli. Então, a gente não pode ter, é como se a gente tivesse um túnel de vento com condições ideais. Não tenho nenhum tipo de interferência viscosa ou de perda ou de atrito do ar com as paredes do tubo. Isso aqui depois a gente vai dar uma olhada com mais carinho ao longo. Aí também tem as máquinas hidráulicas. Então, quando acontecer de ter uma máquina hidráulica dentro do sistema que vai fornecer ou retirar algum tipo de energia ou aumentar a velocidade, para aplicar Bernoulli também a gente tem que desconsiderar isso. A gente pode aplicar lá na frente, mas por enquanto a gente tiraria isso, tá? Transferência de calor, que eu falei lá para vocês. Condução, convecção e radiação. Depois a gente vai voltar. Tem muita coisa aqui. Então, sempre os somatórios de energia em diversas posições do sistema, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, na mesma linha de corrente, são constantes. Energia cinética de posição, energia cinética de pressão, mais a energia cinética, eu estou misturando as coisas. Energia potencial de pressão, mais energia potencial de posição, mais energia cinética é constante ao longo do conduto, tá? E isso vem dentro da primeira lei da termodinâmica lá. Não sei se vocês tiveram termodinâmica, mas ela fala da conservação de energia. Tudo que entra no sistema é igual a tudo que sai do sistema. Aquela famosa lei, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, tudo que entra no sistema, ganhando ou perdendo energia, é tudo que tem que sair do sistema. Não posso simplesmente sumir com uma parte do fluido ao longo da tubulação. Somente se não tiver vazamento, né? Aí a gente tem outro caso. Aí entra lá em saneamento, né? Então, a partir da aplicação, principalmente, então, Bernoulli quer dizer o quê? A parte da primeira lei da termodinâmica, juntamente com Reynolds. Isso é Bernoulli, ok? Até aqui muito difícil? Aí eu trouxe, depois vai ter lá na frente algumas tabelas que eu trouxe para vocês, algumas tabelas bem legais, assim, que a gente tem muita coisa já tabelado ao longo dos nossos... A gente gosta de deixar nossa vida mais simples, né? E é tão bom ver uma tabela, uma carta piezométrica, depois vocês vão ver lá. E a gente vai trabalhar também depois ao longo das aulas com linhas de energia. Tá? Dentro de um piezômetro, a gente vai ter vários tipos de energia ou de linhas. Linhas piezométricas vai ser chamada a linha aonde o fluido ele está, até onde o fluido dentro do piezômetro se encontra. Depois a linha de energia e o plano de carga efetivo. Tudo isso a gente vai trabalhar ao longo dos dias. E aí vem umas partes bem chatinhas que eu gostaria nem que a gente marcasse uma aula. Vamos ver depois, que um pouco a gente conversa. Tem poucos alunos, né? Tem 9 só. Hoje eu vou fazer a chamada, tá, gente? Porque vocês estão comigo de manhã cedo. Então, energia total do sistema. Quando eu não tenho escoamento, as linhas de pressão ou os pontos são constantes. Então, se eu não tenho escoamento, o que quer dizer? Eu posso aplicar Bernoulli ou não? Se eu não tenho escoamento, eu posso aplicar? Vocês lembram lá daqueles dois sistemas? Permanente e não sei o que lá?
eu posso aplicar Bernoulli aqui se eu não tenho... Primeiro, o que que vocês sabem aqui? Não tenho energia cinética, né? Se vocês tivessem que aplicar Bernoulli aqui, nesses dois pontos, no ponto 2 e no ponto 3, vocês conseguiriam aplicar se eu não tenho energia de movimento? A energia potencial de pressão no ponto 2 vai ser igual à energia potencial de pressão no ponto 3, porque estão na mesma altura e estão parados. Energia potencial gravitacional do ponto 2 é igual à do ponto 3. Eu não tenho energia cinética, não tenho diferença de velocidade ao longo do sistema. Então, quer dizer aqui que eu não tenho escoamento. Eu vou ter energia depois, porque a energia se dá pela diferença de alturas de alguns pontos, mas eu não tenho a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli acontece somente quando eu tenho vazão, tá? Aqui tem algumas, eu trouxe alguns exemplos, assim, só para vocês, algumas imagens para a gente ir se acostumando. Depois a gente vai calcular todos eles, tá? Eu falo como plano de energia, então a perda de carga ao longo de uma canalização, ao longo de um conduto, é uniforme em qualquer trecho desse conduto, de dimensões constantes, independente da posição da tubulação. A perda de carga é uma perda de energia. Quando a gente fala perda de carga, perdeu energia. Como eu perdi energia de um conduto, de um sistema? Devido à transformação de energia térmica, energia mecânica, para energia térmica. Muitas vezes eu não preciso de nenhum tipo de máquina, somente o atrito. Por enquanto, o atrito para nós, para Bernoulli, ele é zero, ele é nulo. Mas quando a gente começar a trabalhar com perda de carga, a gente vai ter a parte de atrito. E o atrito interno entre as substâncias, entre as partículas do líquido, ela se dá através do tipo de tubulação e do tipo de escoamento. Tudo isso a gente vai conversar, tá? Aqui tem um exercício para vocês tentarem fazer depois, ele está resolvido, eu já deixei a parte aqui da equação de Bernoulli pronta para vocês. Então, ponto 1, altura do ponto 1, mais a pressão do ponto dividido pela densidade, mais a energia cinética, tudo isso é igual ao do ponto 2. E aí eu peço qual que é a diferença de pressão da entrada e a saída. Calculo 1, pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2. Aí vocês vão saber a diferença. Vocês vão ter tudo, vocês vão chegar num valor 5 igual a 7. A diferença de pressão, por exemplo, seria 2. Mas daí vocês vão... Deixei aqui bastante coisa, depois a gente vai voltar e vai fazer. Tentem fazer, se vocês conseguirem, senão depois eu vou deixando resolvido ao longo dos dias e a gente vai conversando. Deixei vários exercícios aqui para vocês tentarem aplicar Bernoulli, tá? Aí a gente... Até aqui, o que que a gente viu de importante hoje? A gente viu que... O que que acontece hoje? A gente viu a lei da conservação lá. Tudo que passa no ponto... As coisas fáceis. Tudo que passa no ponto 1 é igual tudo que passa no ponto 2. Lei lá da conservação. A1V1 igual a 2V2. Aí a gente veio para Bernoulli. Bernoulli, energia cinética, energia potencial de pressão, mais energia potencial de posição. Tudo igual do ponto 1 é igual do ponto 2, porque eu tenho fluidos incompressíveis, sem atrito e praticamente laminares, ok? Tudo isso a gente aprendeu até agora, tá? Muito difícil até aqui ou não? Vocês estão entendendo uma parte? Sim ou não? Mais ou menos? Hoje começou a chover, vai melhorar o dia.
Pessoal, até aqui muito difícil? Vocês não estão me respondendo? Vou fazer a chamada. Prof, Oi. assim que a gente resolver os exercícios, daí a gente vai poder ter como base as nossas Tá. dificuldades. Agora é meio difícil falar. Então, vamos fazer assim. Vocês tentem resolver. Eu deixei uns 5, 6 resolvidos, eu acho, lá da conservação, lá do início da aula. Eu já vou deixar essa aula lá para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu deixei vários resolvidos da equação de continuidade. Tente entender o máximo que vocês puderem aqui na equação de continuidade e depois vocês tentem fazer pelo menos os primeiros exercícios de Bernoulli, tá? Que é energia cinética mais a potencial de posição. De posição sempre é a altura somente do ponto, mais a potencial de pressão, que vai ser o ρ e o g, eu deleto do sistema, porque são igual, a densidade e a gravidade do sistema sempre vai ser igual, por isso que a gente manda embora toda essa parte. Vocês podem colocar toda a equação bem escritinha, energia cinética, vamos supor, no ponto 1. No ponto 1 eu tenho cinética, tenho potencial de posição e tenho potencial de pressão. A cinética é o meio de mv inicial, ponto 1 ao quadrado, mais mgz do ponto 1, mais mgh do ponto 1. O mg, ou a massa, densidade vezes a gravidade, eu tiro, porque são iguais, elas não mudam ao longo do sistema, e eu somente vou ter, então, a velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a altura da potencial de pressão, mais a deposição, mais a de pressão, que vai ser o quê? A carga de pressão, a pressão naquele ponto. Geralmente, a gente vou dar para vocês, ou vocês vão calcular, dividido pela massa ou pela densidade do sistema. Densidade geralmente é água. Se eu não falar para vocês, utilizem o fluido que vocês quiserem, ok? É bem tranquilo, só vocês não podem se perder nessa parte aqui, tá? Se vocês quiserem calcular com a densidade e com a gravidade, ok, pode utilizar. A gente só tira para diminuir os nossos cálculos, mas vocês podem, se quiser usar pode usar todo mundo, tá? Até aqui muito difícil, essa parte de derivadas integrais eu não vou entrar por enquanto. Se dá lá no final, eu passo mais alguma coisinha para vocês, certo? Deixa eu ver quantos exercícios, tem uns 4, 5 lá na frente, e aqui tem 1, 2, 3 exercícios, tem uns 7 para vocês fazerem até aqui, ok? Deixa eu fazer, hoje eu vou fazer a chamada, porque... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver quem que tá na aula hoje. Fabrício, deixa eu só... Fabrício tá aí? Estão dando ok para mim. Tá aí. O Flávio. Tô aqui. Gostaram das notas? O Júlio. Gostaram? Júlio, tá aí? Aqui, prof. Ana Carolina. Aqui, pro. Garzão. Eu vou começar a fazer a chamada, porque senão as pessoas me abandonam, porque eu não faço chamada, né? Mariana. Eu. Mariana Souza. O Túlio. Presente, prof. Presente. O Igor. Tô aqui. Igor Poltronieri. Maurício Quevedo. Maurício. São só esses. Então, a gente termina aqui. Vocês façam e vão anotando. Não sei se vocês têm um caderninho como eu aqui do lado do computador, que faço 1.500 anotações. Vocês agora façam esses 7, 8 exercícios que tem aqui para vocês fazerem. Façam aqueles 3 ou 4 daquela lista, são 3, eu acho, né? 3 ou 4, 3, eu acho, se eu não me engano. E aula que vem, eu termino essa parte de perda de carga, começo, na verdade, perda de carga. Hoje a gente falou
da conservação de massa, a gente falou de Bernoulli, a gente falou dos três tipos de energia, e lá da continuidade, que era da aula passada. Vocês façam os exercícios e vão anotando tudo que vocês não entenderam, ok? A aula que vem a gente volta, começa com, só para vocês não misturarem muita coisa, tá? Porque agora, só vou passar aqui para vocês verem, a gente vai entrar em muitas outras coisas, tá? É muita informação agora para vocês começarem a trabalhar. E eu trago muita coisa de perda de carga, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com perda de carga através de escoamento laminar, como que eu faço perda de carga quando eu tenho Bernoulli, daí eu trago alguns exemplos de Bernoulli aqui bem diferente para vocês. Tem muita coisa aqui para frente, aí a gente vai trabalhar, na verdade, algumas fórmulas, algumas aplicações diferentes, dentro de Bernoulli, mas são alguns outros estudiosos, alguns outros físicos que vieram a tentar com que a gente entendesse mais facilmente como que acontece a energia dentro de um sistema, daí são chamados da equação de Darcy, o outro nome é Eisenbach. Eles estudaram desde 1850, estão tentando, tipo, e trouxeram algumas aplicações bem diferentes para aplicações já para instalações prediais, para água fria, o que que acontece? Então, a gente vai começar a calcular algumas perdas de carga quando eu tenho a fórmula universal, quando eu tenho um comprimento X da tubulação, quando eu tenho... Tem muita coisa, tá? Então, para não perder muito a cabeça de vocês, olha, aqui tem a perda de carga, quando eu tenho aço galvanizado ou quando eu tenho ferro fundido, eu faço um tipo de cálculo. Quando eu tenho tubos com cobre ou com PVC, quando eu tenho com cobre, latão ou CPVC. E aí a gente vai mudando ao longo do caminho, muita coisa, muita informação para vocês, tá? Então, vocês fiquem até antes de perda de carga. Deixa eu ver qual que é o slide. Até aqui, né? Deixa eu ver, transferência de calor. Façam até a equação, aqueles exercícios, deixa eu ver onde estão os exercícios. Aqui. Até esses três, até aqui. Deixa eu ver que slide que é esse, que agora eu me perdi, nem tem a numeração, tá? Então, vocês venham até aqui, até esse exercício aqui, de calcular a força num cotovelo que tem um volume devido a um escoamento, para um escoamento permanente que tem uma vazão, então, se a vazão de entrada é igual à vazão de saída, e eu quero saber qual que é a força de entrada ou a vazão de entrada, tá? Tentem fazer, se vocês conseguirem. Se vocês não conseguirem, vão deixando tudo sinalizado na folha de vocês aí, que o dia que a gente fazer a aula de dúvidas ou de laboratório, a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá? E eu vou deixar tudo resolvido para vocês ao longo dos dias. Não sei que dia que eu consigo, e daí eu já deixo tudo resolvido, que eu não consegui deixar esses últimos resolvidos aqui para vocês, tá? Certo, gente? Vamos conversar mais uma coisa, então, aqui. Deixa eu só parar aqui.